Fala pessoal, voltando aqui para falar de um acontecimento que ultimamente é muito raro, é uma vitória do Santos, e também é um acontecimento que não pode deixar a torcida muito animada, porque nas últimas vezes em que venceu, não conseguiu dar prosseguimento, não conseguiu vencer uma segunda vez, uma terceira vez, então é um time que vem empacando muito, né? Vem demorando a engrenar. Mas é curioso que nos jogos o time vem jogando bem, principalmente no primeiro tempo. Normalmente o time abre o placar das partidas, só que não consegue segurar o placar, não consegue segurar o jogo, não consegue segurar a vitória. Então aconteceu com o Fluminense, contra o Bahia, contra o Palmeiras, eh, contra o Recoleta, contra o São Lourenço. Então são vários jogos que o Santos consegue abrir o placar, mas que não consegue segurar o resultado positivo. Contra o Recoleta, após uma vitória muito boa contra o Atlético Mineiro, que foi só por 1-0, mas o Santos criou para vencer por 3-4-0. No jogo seguinte, contra a Recoleta, aniversário do clube, estava um ambiente que agora vai, é para engrenar, e não engrenou. Empatou com o Recoleta. Começa abrindo o placar aos 4 minutos, com Neymar em assistência de Gabigol. Empilha chances, pede com Neymar, pede com Gabigol, pede com outro jogador. E aí, a partir dos 30 minutos, o time dá uma relaxada, acha que vai ganhar a qualquer momento, e aí o Recoleta só deu um chute ao gol, que foi o gol, e que foi um pênalti bizarro que o Luan Pérez fez. Então ali poderia ter sido uma vitória, era para ter sido uma vitória contra o próprio Cuenca, no primeiro jogo ali na estreia da Sul-Americana. O Santos, mesmo com um time misto, um time reserva, podia ter vencido o jogo, não venceu numa falha bizarra do Gabriel Brazão. Contra o São Lourenço, fora de casa, na Argentina, começa perdendo, também um erro que começa com o Arão e depois que termina com o Brazão. Era uma bola defensável, e durante o jogo o Santos, foi um jogo tranquilo, e o Santos saiu com um empate, mas até poderia ter saído com a vitória. Aí já na volta contra o São Lourenço, abre 2-0, e no segundo tempo toma um empate contra o Recoleta também, na volta, mas que foi fora de casa. Abre o placar, o jogo está tranquilo, e aí perde chances, e aí numa bola parada sofre o gol de empate. Então ontem foi um jogo mais tranquilo, um adversário que eu considero pior que São Lourenço e o Recoleta. Não é um resultado para animar muito, porque em jogos em que o Santos venceu, no seguinte não conseguiu a vitória. Então só contra o... Teve uma sequência recente com o Red Bull, 2-0, vitória do Santos contra o Red Bull, e depois 2-0 contra o Coritiba fora de casa na Copa do Brasil. Só que aí no jogo seguinte, que era um jogo para trazer a torcida, era o jogo anterior à convocação da seleção brasileira, todo mundo animado. Agora o Santos vai e não foi, tomou de 3-0 para o Coritiba, um adversário que vinha mal e demonstrou a deficiência técnica do elenco do Santos, porque o Cuca tirou 2, 3 titulares e já deixou a equipe, fez aquilo lá, né? Então ontem mesmo o adversário é muito fraco, mas fez o que tinha que fazer, 3-0, jogo tranquilo, amplamente dominado. Só que esse time acaba criando chances para o adversário.
Então, imagina se acontece o pênalti que aconteceu, um pênalti muito bobo. Eu não marcaria, mas é um pênalti que moderno, do futebol moderno, que hoje em dia marcam, né? Mas imagina se estivesse 2-0. O Santos precisava de 2 gols ou mais de saldo para se classificar. Se tá 2-0 e toma um gol daquele lá, é um lance típico desse time do Santos. Contra o próprio Bahia, por exemplo, no Campeonato Brasileiro. O time abre 2-0, o jogo tá tranquilo, o Bahia não tá criando nada, a torcida pressionando o Bahia. Aí, numa falta, o Diógenes fica adiantado. Todo mundo sabe que o Juba bate bem na bola e que ele não tem medo, ele chuta, mesmo de longe. Chutou, fez o gol. Ali mudou o jogo. Foi 2-2 e ainda o Santos teve chance de fazer o 3-2, mas o horroroso Lautaro Dias não conseguiu dar prosseguimento à jogada, tropeçou na bola. E ontem também, assim como o jogo contra o Grêmio também, demonstrou que o Santos não tem banco de reservas. Apesar dos desfalques, que são menino, mas o menino jogou poucas partidas pelo Santos. Schmidt, que grande parte da torcida não considera um desfalque, né? Aí, Neymar, Roleiser, que são dois jogadores muito criativos, esses fazem falta. Eu acho que o Roleiser faz mais falta do que o Neymar. E o Neymar, ou até o time do Santos, quando tem Neymar e Gabigol, normalmente não joga bem. E o Gabigol vem jogando bem, tá tendo um ano muito bom. Então, em 26 jogos, na temporada, foram 13 gols e 7 assistências. É disparado o jogador com os melhores números no elenco do Santos. E é um jogador que, na minha visão, não pode ser banco de reservas, mesmo com o Neymar voltando, se é que ele vai voltar depois da Copa. E o Tassiano, que também grande parte da torcida não considera um desfalque, mas se a gente for dar uma olhada no banco de reservas de ontem, mostra que o Santos não tem banco de reservas, que o Santos precisa melhorar o elenco. Então, ontem foram 2 goleiros titulares, reservas, Diógenes e João Pedro, 3 zagueiros, João Alencar, João Ananias e Zé Ivaldo, que a torcida odeia. No meio de campo, só 2 volantes, Pierre e Rincon. Rincon não tem mais condições de jogar também. E no ataque, são 4 jogadores que não dão nem um jogador mediano. Então, são 4 opções horrorosas: Moisés, Rony, Lautaro e Robinho. O Lautaro é esforçado, mas ele é muito ruim, não tem condições de jogar no Santos. Ele não pode continuar a ter chances no Santos. Esse é um jogador que precisa sair. O Rony também é outro que ele não tem condições é, técnicas e mentais de jogar, porque é um jogador que faz coisas bizarras, ele pega a bola, já quer chutar, ele pega a bola e escolhe a pior opção, então não dá. E ontem também nem velocidade ele tem mais, então não é um jogador útil para o elenco. Robinho Júnior, ele só quer saber de pedalar, ele não é um jogador criativo, ele não chama jogo. É um jogador que também não, sem condições de jogar no Santos. E o Moisés também é outro jogador que nem era para ter vindo. Aliás, nem Rony, nem Moisés e nem Lautaro eram para estar no elenco. Não eram para ter sido contratados. Infelizmente eles foram. E contra o Grêmio foram essas opções de ataque também. No, o banco de reservas não tinha absolutamente ninguém. Então eu acho injusto reclamar do treinador, sendo que não tem elenco. Então é necessário dar uma olhadinha nas opções que tem no mercado, porque com esse elenco, infelizmente, não dá. Mas é um resultado que pelo menos faz o time passar de fase, né? Então, diferente das últimas vezes que caiu na primeira fase, pelo menos passou da fase de grupos, né? Então vai para uma fase mata-mata.
na Copa do Brasil também, que nas últimas vezes ou não participou ou caiu já na, na primeira disputa, passou de fase. Então é um pouquinho de alento, né? Dá um pouquinho de esperança, só que se você olhar o elenco, se você olhar as opções que tem, não dão muitas esperanças, né? Mas foi um resultado positivo. Espero que contra o Vitória o time jogue bem e vença. É importantíssimo. Para mim, o Campeonato Brasileiro é a competição mais importante do Santos, que não pode cair, porque senão simplesmente não pode cair. Não pode cair. É, Nos últimos anos a gente só vem lutando contra o rebaixamento e isso é horroroso. Nem no G Santos a gente que costumava ficar, né, entre o oitavo e o décimo, entre o oitavo e o 12º colocado. Hoje, nos últimos anos, o Santos sempre lutando para não cair. Isso deixa a torcida muito desesperançosa, muito chateada, e também sempre com aquele é, aquela sensação ruim de assistir um jogo, né? Então, talvez se vencer contra o Vitória em uma pré-temporada na Copa do Mundo, durante a Copa do Mundo, se livrando de alguns jogadores e trazendo outros jogadores, o time deu uma melhorada, porque dentro de campo, principalmente quando o time se aproxima e faz tabelas, consegue criar boas chances. Eu até acho que o Cuca poderia segurar um pouco o Escobar, porque não é muito a dele de atacar bem. Então, como ele marca bem, como ele é bem raçudo, poderia manter ele um pouco mais atrás, junto com os zagueiros, até para ele dar um combate, né? É um jogador de mais velocidade do que os zagueiros que o Santos tem, poderia auxiliar. E aí coloca um volante um pouquinho mais à esquerda, aí abre o ponta para ser uma opção de abrir um pouquinho o jogo e libera um pouco o Igor Vinícius, que é um jogador que costuma atacar bem e tem velocidade. Então o Santos é um time que não tem muita velocidade, um time que tem jogadores que gostam de ter a bola no pé, principalmente no ataque. Então, bom tempo ele não tem muita velocidade, Gabigol não tem muita velocidade, Barreal não tem muita velocidade, aí Roleiser e Neymar também não tem muita velocidade. Aí se até quiser colocar o Tassiano, ele também não é um jogador de velocidade. Então, o único jogador de velocidade que acaba tendo é o Igor Vinícius. Então eu acho que poderia segurar um pouco o Escobar e aí liberar um pouco o Igor Vinícius, que aí ele consegue abrir um pouco o jogo pela direita e o time ainda consegue ter as triangulações, consegue ter as tabelas que vem conseguindo fazer nos últimos jogos. Normalmente, quando o Santos, no ataque principalmente, faz tabelinhas, consegue criar chances. Então, manter isso daí, melhorar e, na minha visão, segurar um pouco o Escobar para marcar. Ele não vai avançar muito e liberar mais o Igor Vinícius. Então, sobre o jogo de ontem, é isso. Uma vitória que nos classifica, mas a temporada ainda vai ser muito longa. Falou!